Fala, povo, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje vim aqui reagir à Cidade de Prata, Mundo Sem Sol, do canal Fine Sound, de Lord of the Mysteries, beleza? Primeira coisa, que já queria avisar, eu não trouxe vídeo ontem e praticamente não ia trazer vídeo hoje também, por causa que, pô, fim de semana é foda de gravar, cara. E eu gravo num dia e posto no outro, né? E eu moro aqui num lugar mais comercial, então tem muito barzinho, muitas paradas assim. E então, se vocês estiverem escutando alguma música, ou algum som, alguma parada aqui de fundo, vai ser fraquinho se tiver, né? É aqui do lado. Eu não tem muito que possa fazer. Ontem tava foda, mano. Ontem até pra dormir tava ruim, tava muito alto, porque tinha tipo uma eletrônica, uma música mais pesada, tá ligado? É bem mais pra longe, não é bem aqui, mas ainda chega a. Vem de longe e chega aqui, não tem muito o que fazer. Não sei se vocês estão ouvindo alguma coisa, só tô avisando, né? Se alguém escutar alguma coisa, hoje tá bem menor, né? Tá bem mais baixo. E aí, só pra já dar uma explicada do que tá acontecendo e por que que eu diminuí a frequência nesses finais de semana, né? Os outros finais de semana eu normalmente gravo antes e posto ali, mas essa semana não deu pra fazer. Enfim, dito o recado, é isso. Vamos lá pra música, tá? Em 3, 2, 1, play. Quando o mundo ainda lembrava o nome dos deuses, quando o céu tinha cor e o tempo tinha leis, antes da quarta era ruir em fragmentos. A cidade de prata nasceu sob juramento, pedra clara, muralhas erguidas com fé. O sol acima constante, nunca cedia a maré. Não era apenas luz, era ordem mental. A sanidade vinha do alto como um decreto celestial. Homens colhiam a terra sem medo do amanhã, crianças cresciam sem conhecer o afã. Os Beyonders existiam, mas eram guiados, porque o sol observava e mantinha tudo alinhado. O sol antigo era mais que divindade, era estrutura, razão, estabilidade. Enquanto ele reinava, o mundo funcionava e a cidade de prata prosperava. Mas a era não é eterna e o céu sangrou. A quarta era colapsou num instante. Deuses enlouqueceram, o impossível ficou constante. Autoridades caíram, caminhos se corromperam e o sol simplesmente desapareceu. Não houve explosão, não houve aviso, só um dia sem amanhecer. A luz não voltou e com ela se foi a certeza de viver. O mundo não escureceu, ele apodreceu. A escuridão não era ausência, era presença ativa, sussurrando, observando, invadindo a mente viva. Criaturas deformadas surgiram do nada, bestas que rezavam carne amaldiçoada. A loucura deixou de ser exceção, virou destino comum no continente da perdição. A cidade de prata sobreviveu, não porque era forte, mas porque se recusou a morrer. Eles fecharam os portões, mudaram a forma de existir. Nasceu a cidade da disciplina, do silêncio, da sobrevivência. O conselho dos anciões tomou o comando, decisões frias, sem espaço pra humano. Aqui emoção mata, aqui fraqueza cobra. Crianças treinam antes de sonhar. Eles se fuderam legal, né? Porque foi uma coisa meio que aconteceu sem ser esperado. Foi meio que do dia pra noite. O antigo Deus Sol ele foi traído e meio que afetou tudo ali, né? Até inclusive o selo do que aconteceu. Se eu não me engano, eu não lembro 100% da história, né? Mas ele tinha criado o Sazir já pensando em morrer e renascer na terra da corte de Deus Gigante, né? E na corte do Rei Gigante, que Deus Gigante o quê? A corte do Rei Gigante. E por isso que o Sazir estava lá selado e tudo mais. Então ele era meio que uma casca pro próprio Grisha voltar, né? O antigo Deus Sol. E voltar à vida depois que ele morresse. Só que ele acabou sendo traído pelos anjos dele. E isso aí gerou um caos enorme, né? Tudo isso foi acontecendo situações que chegaram a deixar a Terra abandonada dos deuses desse jeito. E muita coisa acontece e também tem gente que não sabe, quem não leu, né? A Cidade de Prata, ela é muito importante, mas ela não é a única cidade que existe na Terra Abandonada dos Deuses. Existe, se eu não me engano, a Cidade da Lua e existe outros povos, outras situações assim de sobreviventes. A questão maior é que a Cidade de Prata ela conseguiu fazer uma coisa que outros não conseguiram,
que é, eles conseguiram cultivar uma grama que era comestível e meio que manteve isso aí gerou uma qualidade muito melhor de vida do que nas outras cidades que não conseguiram, porque eles conseguiram criar essa grama aí que é comestível e tal, ela conseguia brotar mesmo no escuro, né. Então não necessitava de sol, entre outras coisas. Então ela servia para um lugar hostil, né, ela cresceria em um lugar mais hostil. E então eles não eram tão dependentes de comer aquela carne que é corruptiva, né, que com o passar do tempo você vai ficando meio maluco, e de caçar monstro e comer aquelas carnes que já estão corrompidas. Só que as outras cidades não tinham escolhas, então eles sempre comeram aquilo ali. E aí você vai vendo os filhos, as pessoas vão nascendo já deformadas, já de um jeito bem bizarro. Tanto que quando o Clem tá aí, que o Clem vai pra Terra Abandonada dos Deuses, e ele consegue meio que ajudar a galera, né? Ele ajuda a tirar a corrupção e transformar aquelas pessoas em pessoas humanas de volta, porque elas já não são bem humanas, né? Elas são tão corrompidas com o passar do tempo que já vai nascendo corrompido, já vai nascendo diferente. E aí ele consegue curar elas, né, de uma certa maneira e corrigir as coisas lá na Cidade da Lua, se eu não me engano. E aí no final ele traz toda aquela galera, né? Tipo, o plano dele é no final chegar na Corte do Rei Gigante e trazer de volta o pessoal para o mundo externo, né? É uma parada muito incrível. E, enfim, vamos ver o que que a música vai contar mais. Porque quem não luta não chega a fracassar. Biondas bebem poder. E vale lembrar, né? Que se você vem de uma cidade que tá corrompida, que tá ferrada, que só tem problemas, que vocês estão lutando contra o extermínio, vocês são uma raça muito forte, né? Então, assim, é a primeira igreja do Tolo vai vir a partir do pessoal daí, né? Eles vão, se eu não me engano, lá pelo Mar Sônia, e aí eles ficam em algum lugar que, cara, me fugiu da mente. Mas eles. Todo esse povo vai cultuar o Tolo, então vão ser os primeiros crentes do Tolo, que seria tipo um povo fechado vão ser as âncoras principais do Tolo. Hoje existe mais. Eu tô lendo o terceiro volume já, quase no quarto, mas estou na metade mais ou menos do terceiro volume de Koi, que é o Círculo da Inevitabilidade, que é o segundo livro. E nele já tem a Igreja do Tolo, tem alguns pontos que tem tipo uma catedral em um lugar meio marítimo, é meio escondido para não afetar os deuses atuais dos lugares, né? Principalmente em Trier lá. Mas várias pessoas que passam, que são do mar principalmente, eles já são devotos do Tolo. Até porque o Tolo dá carne, dá outras coisas assim, tipo. é, o que ele oferece é muito bom, tá ligado? Assim, comparado com outras igrejas. Principalmente por ser pequena, né? Então você consegue. É que o Clem ele fez umas vantagens, né? O Clem conheceu um cara, isso lá no barco da Catleya, que é uma pessoa do Clube do Tarô lá. Que tem o Frank Lee, que é tipo, seria mais ou menos um tripulante do navio dela, tá? Que ele consegue fazer várias coisas com o poder meio que. Cara, é bizarro até falar dele assim, é até difícil de falar. Mas basicamente ele consegue criar coisas. Ele é meio que um cientista maluco, digamos assim. Ele cria peixe que, por exemplo, que você. Quando você vai matar o peixe, você corta ele, em vez de sair sangue do peixe, queria que saísse cerveja, saísse álcool para eles beberem. Então ele ia pegar aquele peixe, ia fazer ele se reproduzir e jogar no mar várias vezes. Então era só tu pescar o peixe e tomar cerveja, tá ligado? No mar. Isso é uma das invenções que ele queria fazer, que ele tava tentando, né? O bicho é bizarro. É o Gold, mas é maluco. Até o Clem tem medo das invenções dele, porque ele faz umas invenções muito loucas. E aí ele consegue fazer pro Clem um cogumelo que precisa ser assado, óbvio, mas que pode ser construído e pode sobreviver. Pode ser construído, não, né? Pode ser plantado e colhido, né? Na Terra Abandonada dos Deuses, porque não precisa nem de água, se eu não me engano, e não precisa de sol. Então ele cria várias paradas, ele passa uma boa parte da novel criando esses protótipos para o Clem, porque o Clem quer mandar comida para a Terra Abandonada dos Deuses, né? E aí no final o Clem salva eles com essas comidas aí, porque tem gosto de carne, tem gosto de não sei o que, entendeu? Ele faz com gosto de uma comida real, só que é um cogumelo. E é bem importante
pra evolução da Terra Abandonada dos Deuses, né? Porque eles nunca tinham comido uma carne, uma coisa assim frita, uma parada temperada, entendeu? É uma cidade que tá em ruínas e come pra sobreviver. Ela não come por gostar, não come por, é, por prazer, digamos assim, né? Porque é só uma alimentação pra não morrer de fome, basicamente. E, enfim, né? Entre outras coisas que o Clay faz. E aí, eles se tornando primeiros crentes, eu acredito que numa luta assim, eu acho que não. Cara, tipo, não tem como enfrentar. Além deles serem do caminho do combate lá, né? Que é do gigante, que é muito forte, tá? Em combate mesmo. Eles ganham uma força bruta enorme, eles conseguem crescer o corpo, eles têm várias coisas. O Colin Iliad é um exemplo, né, cara? E ele se sacrificou no final, que eu queria que ele tivesse vindo, né? Porque ele era o líder lá da Cidade de Prata. Mas, enfim, é um puta personagem. Nas lutas dele você consegue perceber o quão forte é o caminho dele. E é bem interessante você ver essa coisa, ó, ah, da cidade evoluindo, basicamente. Ela vai percebendo, eles vão pegando as nuances das coisas, o Clan vai mostrando o mundo pra eles, né? E o Clan já tá num momento que ele é meio bizarro, né? Ele aparece lá como meio corrompido, a primeira vez que o Colin Lead vê, porque ele entrou lá como é que é o nome? Na corte do Rei Gigante lá e foi corrompido. Então, ele tem até uma persona, né? Mais ou menos, que é o German com a cara de metade larva, assim. Porque. E aí ele começa a fazer piada e rir e debochar, tipo assim. Ele fica completamente insano. Então, a primeira vista que o Colin Iliad vê dele é tipo, caralho, esse maluco aí é um abençoado tolo, mas ele é bizarro, né? E aí o Clay meio que consegue se impor mais com essa personalidade. É bem legal de ver o convívio do Clan com eles e tentando trazer eles de volta. Sem falar que trazer eles pro mundo é um ritual do tolo, né? Um ritual pra subir pra sequência 3 ou pra sequência 2? Eu acho que é sequência 3, né? O Clan tava na sequência 4, aí ele consegue terminar de atuar pra sequência 3 naquele momento, que ele precisava trazer uma civilização ou algo do passado pro presente, sabe? É bem bizarro, assim, o ritual, né? Um ritual que não consegue fazer em pouco tempo. Então, o Clan conseguiu fazer com eles, né? Que estavam presos há muito tempo num mundo externo, num mundo diferente. Enfim, muito, muito legal. Vamos continuando aqui com o vídeo, vamos ver o que ele vai contar. O próprio Fine Sound me falou que os vídeos dele, pelo menos os mais antigos, ele não tinha lido ainda a novel. Então, ele pegava um resumo, alguma coisa assim, mas era a maior parte em vibe do que ele pensava e conhecia das músicas. Inclusive, ele não sabe nem se tudo que ele colocou tá correto, né? Mas depois de um tempo ele começou a ler. Hoje ele já leu a novel, então ele trouxe várias músicas assim, bem mais completas. Um exemplo aí é a última que ele lançou, que é do Ouroboros, que ficou um absurdo, né? Contou coisas que a gente nem sabia. Enfim, talvez isso seja uma brecha até para ele começar a refazer as músicas e relançar elas, talvez atualizadas, né? Contando mais história, mais coisas assim. Tem muito espaço para fazer coisa. Enfim, vamos continuando. Porque quem não luta não chega a fracassar. Biondas bebem poder como veneno. Cada avanço é um passo mais perto do descontrole pleno. Mas eles avançam mesmo assim, porque parar é morrer. Expedições partem na escuridão, buscar comida, relíquias, informação. Poucos voltam e quando voltam, voltam diferentes. Cada nome perdido vira advertência. Cada retorno é exceção à sentença. Séculos passam e o sol vira mito, mas não é esquecido. Eles falam do sol como quem fala do pai. Não porque lembra, mas porque precisa acreditar. E então, uma interferência, um homem do outro lado da névoa. Alguém que não deveria existir, mas existe. O louco assim ele se chama. Não um Deus declarado, mas alguém que ousa mexer nos fios. Conectar eras, caminhos, autoridades proibidas. Ele não chega como salvador, chega como possibilidade. A cidade de prata Ninguém sabe que ele não é que ele chegou porque ele quis ali pra ajudar a Cidade de Prata, não, né? Ele foi raptado pelo Amon e tá ali fudido, mais fudido que a Cidade de Prata, inclusive, fugindo de um lado pro outro. E se vocês só saem vivo porque o que o Amon queria era a ardósia da blasfêmia lá. Não, o que o Amon queria não era
Beleza, ele usou a Cidade de Prata e todo esse pessoal da Terra Abandonada dos Deuses pra chegar num acordo maior, né? Que ele, o principal problema, ele queria entrar na corte do Rei Gigante, mas ele não queria passar pelos problemas que tinha lá. Ele não sabia o que, que o verdadeiro criador tinha feito, porque ele também tava naquela treta, os dois estavam meio que cuidando, né? E ele sabia que o Sazir tava lá, mas ele não sabia o que, que ele ia encontrar lá dentro, né? Então, o Amon sempre foi um cara meio pé atrás. Então ele só chega lá, rouba a Ardose da Blasfêmia e foge. Basicamente isso. E é por isso que ele não lida com o Claim. Porque senão tava fudido, né? Não tinha muito o que fazer. Com cautela, com reverência, com desconfiança, mas também com fé. De Rickberg surge nesse tempo, forjado no escuro, guiado pelo dever. Não lutar por glória, luta porque alguém precisa viver. O louco abre caminhos, entrega conhecimento, troca a verdade por sacrifício. E a cidade entende que a saída não é sobreviver, é encerrar. O plano é cruel, mas é real. Falando em cruel, eu tava lembrando agora, o Derek Berg ele se torna o completo oposto, né? A contravenção da Pastora Lovia, né? E mesmo ele começa com uma sequência 9 e a Pastora Lovia já tá na sequência 5, tentando chegar na sequência 4. E ele vai evoluindo cada vez mais com a ajuda do Tolo, né? E ele se torna o Sol, sequência 9, depois sequência 8, depois 7, 6. Se eu não me engano, no final ele tá na 5, na sequência 5, e a Lovia chega à sequência 4, né? Que ela se torna uma semideusa. E aí, quando ele tá na sequência 5, ele é chamado para entrar como uma sétima pessoa, né? Ou ele substitui alguém que morreu, eu não lembro certinho, para entrar no conselho. Porque o Colin Illid, que era um cara muito inteligente, que foi o líder, né? Ele precisava de uma oposição para Lovia, né? Pastora Lovia, que ela, porque um seguia o Tolo e entre aspas podia ser controlado pelo Amon, porque por um momento ele foi controlado pelo Amon, né? E o Tolo destruiu aquele aquele verme dele. E do outro lado, a gente tem a versão da Pastora Lovia, que era basicamente seguidora, né, do verdadeiro criador, né? O que é uma loucura na cabeça dela, assim, né? Porque o verdadeiro criador, ele meio que traz uma corrupção, porque ele é aquela parte do ódio do antigo Deus Sol, né? Mas por um lado, ela estava mais próxima, né, mais importante do criador da Cidade de Prata, do verdadeiro Deus que eles sempre quiseram, que era o antigo Deus Sol, do que o próprio Sol, né, que seguiu o clã. Então, apesar de ser uma parte, não é bem corrompida que fala, né, é sim com o ódio e a amargura da traição, né, que o verdadeiro criador tem, que o clã chama de criador caído e tal. Mas enfim, ver esses dois lutando um com o outro, e durante momentos um meio que sendo contra o outro, e aí ela sabe quem que é o tolo muito cedo e tal, tem toda aquela conversa, e no final a gente tem um final muito bom, porque ela, quando chega lá o Colin ele sabe usar muito bem os dois, né? E a gente fica esperando o momento que a Luvia vai trair e tal, porque, querendo ou não, ela é a inimiga, né? E quando chega a parte final lá, que a gente tá na corte do Rei Gigante, ela se sacrifica e ela mostra finalmente assim: eu nasci, batendo no peito, eu nasci na cidade de Prata, eu fiz uma escolha diferente. Mas eu sigo sendo uma pessoa da Cidade de Prata. E aí então ela se sacrifica pra ajudar todo mundo, tá ligado? E isso é incrível, mano, porque aí tu finaliza o personagem, um personagem ambíguo, um personagem que sempre te deixou com o pé atrás, um personagem que você tinha problemas com a aceitação do personagem, porque, porra, você tá do lado do clube de tarô. E aí o Sol, que o Derek Berg, é o personagem que ele simboliza, é a representação do Clube do Tarô lá na Terra Abandonada dos Deuses. E você vê que ele é um moleque muito humilde, muito simples, que não sabe muitas coisas, que está aprendendo ainda a lidar com os problemas do mundo Beyonder, mas você vai vendo que a cada reunião ele vai aprendendo mais, ele vai se tornando mais forte, ele vai se tornando mais inteligente, mais perspicaz, principalmente com a ajuda do clã, da galera, e mais acima de tudo, com a ajuda do enforcado, que é o Alger, né? Que ajuda ele demais, demais, tá? O Alder ensina várias e várias coisas para ele e traz essa vivência, essa maneira de fazer as coisas, né? E como lidar com
com os problemas de ser liderado, como você meio que, estão te vigiando, então faz isso. Não, pararam de te vigiar. Ele era um cara que ele era sozinho, o Sol, né? Então ele fala: não, você não vai conseguir mudar a Cidade de Prata sendo sozinho, o Derek Berg. Você tem que criar amigos. Você não precisa trazer o cara não precisa ser seu melhor amigo, comer com você, sei lá, jantar com você, almoçar com você, viver com você. Não, mas você tem que ter aliados e aliados precisam confiar uns nos outros. Então você precisa aprender a criar um tipo de relacionamento, né? Ele vira meio que um pai pro Derek Berg. Ele ensina ele muitas coisas. E é interessante ver essa dualidade e meio que e sempre do lado do Sol e a pastora como inimiga. E aí no final a gente descobre que os dois estão lutando pelo mesmo objetivo. Eles usaram deuses e organizações diferentes para chegar no mesmo objetivo, que é salvar o seu povo, né? E, enfim, é uma obra de arte, cara. Consegue mostrar a dualidade, a coisa dos inimigos que no final se unem num bem maior, né? E isso falando do pessoal baixo escalão, né? Tipo a Lovia e o Derek Berg. Mas finaliza muito bem a história. Cidade de prata marcha não para salvar a si, mas para empurrar o mundo adiante. Relíquias são ativadas, monstros despertam, o sacrifício começa. Cada morte é escolhida, cada queda tem propósito. E quando o último brilho se apaga, a cidade de prata deixa de existir. Mas algo muda, a humanidade avança, o mundo se rearranja, o continente abandonado deixa de ser absoluto. O sol não retorna como antes, mas a luz volta como conceito, como possibilidade, como herança. Hoje a cidade de prata é memória, é registro, é fundamento. Uma civilização que viveu séculos sem sol. E isso é mais incrível também, né? Que o Derek Berg escolhe o caminho do sol para ser o sol que não existe mais. Então tem muita ambiguidade, muito significado, muito sentido nas coisas, né? Cara, muito incrível. Sem falar que a situação que ele já aparece, que era assim, eles estavam meio que amaldiçoados, né? Como esse pessoal era corrompido, quando alguém morresse, um Beyonder morresse, uma pessoa morresse, alguém da própria família tinha que matar o. Eu não lembro o porquê dessa corrupção, depois eu vou pesquisar, tá bom? Mas talvez eu deixe ali nos comentários se alguém quiser saber. Mas, tipo, por que eles foram corrompidos ao ponto de ter que matar os próprios pais, por exemplo, assim? Foi alguma coisa do. Esse aí eu já não sei, tá? Eu não lembro, pelo menos. Foi o verdadeiro criador que, talvez com raiva da traição, alguma coisa, trouxe uma maldição pra eles e aí trouxe tudo aquilo? Ou foi um resultado do poder de. Tipo, da luta, né, entre a traição, durante a traição e tal, que gerou uma maldição pra eles, né? Não sei, isso aí eu já não sei dizer. Eu sei que toda vez que esse pessoal morria, entre aspas, né? Ou tava pra morrer, quem tinha que finalizar ele tinha que ser alguém com laço de sangue, algum familiar. Porque senão ele se tornaria um monstro depois da morte, né? E isso era a pior coisa, né? Pô, você perder um ente querido, a última coisa que você quer é que ele descanse e morra como um humano. Você não espera que ele seja um monstro para depois, sei lá, matar outras pessoas ou passar por outros problemas. E o Derek Berg começa assim, né? Ele é obrigado a matar os próprios pais, o que torna mais ainda sentimental e bizarro, né? Esse mundo onde eles estão selados. O Clay não consegue ajudar ele, porque é a primeira vez que o Clay escuta, e isso é importante, porque não vai ter no anime. Eu não sei se vai ter na segunda temporada, mas eles cortaram tudo isso na primeira temporada, né? O, o Derek Berg aparece pela primeira vez chorando pelos pais, né? E aí não, ele começa a pedir ajuda, porque o pai dele está tão meio mal, mas não estão ainda na beira da morte. E daí o Colin Illard ou outra galera ali que são do conselho, são pessoas de mais poder, ali falam pra ele: não, você que tem que finalizar. E aí ele fala: não, não, eu vou conseguir um jeito. E aí ele não vai, que ele tá em negação, né, em estado de negação, e ele começa a orar. E aí que o Clan começa a sentir que tem alguém orando e tal, e ele começa a vigiar esse moleque, né? Ele não vai trazer. Primeiro que ele não é burro, né? O Clan não pega e traz uma pessoa direto. Só que ele fala: pô, sou uma sequência nova, o que que eu vou fazer, tá ligado? O Clan tem o castelo de Sephiroth, mas ele fala: o que que eu faço numa situação dessa? E ele também não entendia tão bem a fala, né? E aí, aos pouquinhos, você vai escutando ele falando uma coisa, depois ele fala outra, e acontece isso, acontece aquilo, tá ligado? Fica uma situação meio
meio complicada, que o Clay vai vendo o desenrolar dessa história até o momento que ele realmente mata os próprios pais e chora e tal, assim, e entra num luto pesado. E até o momento que o Clay consegue realmente trazer ele pra dentro da névoa e dar uma oportunidade, né? E aí ele pede pro Derek Berg contar a história da Cidade de Prata e da Terra Abandonada dos Deuses. Em troca, ele tentaria ajudar ele de alguma forma. E aí ele fala que é se tornar um Beyonder. E aí o Clay chega e fala, ó, tá, qual caminho você quer que eu vou tentar providenciar? E aí ele fala o caminho do sol, eu quero ser o sol num mundo onde não tem luz. E aí, cara, é incrível, o resto é cinema, tá ligado? Vamos continuar a música aqui, mas, enfim, eu consigo, tô 25 minutos falando uma música de 5 minutos, é foda, né? Vamos só continuar aqui e finalizar. Pra que outros pudessem vê-lo nascer novamente. O louco observa sabendo que não foi ele quem pagou o maior preço. Foi uma cidade inteira que escolheu desaparecer. Para que o mundo tivesse mais um amanhã. Para que o mundo tivesse mais um amanhã. Para que o mundo tivesse mais um amanhã. Foi? Foi. Deixa eu cancelar aqui. Enfim, galera, vamos finalizar a música aqui que eu já enrolei demais, né? Cara, a música do Fine Sound ficou legal, tá? Contou um pouco da história. A história não contou, né? Sendo sincero, ele meio que passou um pouco da vibe do que é uma cidade perdida em meio à escuridão e em meio a monstros e certos problemas, né? Que do nada, né? Era uma cidade próspera que se tornou isso aí que eu acabei de citar. Enfim, é uma música ok, uma música legalzinha, né? Não é a melhor música do Fine Sound, hoje em dia ele já faz umas músicas melhores, né? É, eu acho que inclusive daria até para ele fazer um rework, né, dessa música e refazer ela contando histórias mais, fazer uma música de uns 10 minutos aí que merece, eu acho, da Cidade de Prata ou da Terra Abandonada dos Deuses, né? Tipo, contando um pouquinho que o Amon entrou lá, contando do Clem, principalmente, esse caminho dele como um verdadeiro salvador, né, da Cidade de Prata. Seria bem legal, porque no final ele salva e isso se torna ainda um ritual para ele virar um sequência 3, né? E pô, tem todo um desenrolar de história de lutar contra os demônios, tem contra os monstros, né, no caso, tem personagens incríveis ali dentro, o Colin Elliot, a Pastora Lovia, o Derek Berg, tem toda essa dualidade que eu falei, toda essa história bonita, né, entre eles, a questão de matar os próprios parentes, né, os próprios pais, os próprios avós e tal, e isso sendo uma forma de libertá-los, né? De tirar eles desse mundo triste, esse mundo ruim e dar paz a eles, né? Sem falar como é que a gente fala? Das expedições externas que tem, que cada vez que tem é cinema também, né? Ali tá a história do mundo de Lord of the Mysteries. Muitas coisas o Clem vai descobrir ali, na Terra Abandonada dos Deuses, que conta o passado, que conta as coisas, que ali ele aprende sobre a. Pô, como é que é o nome da ordem lá, cara? Pô, lá, o. Cara, fugiu o nome pra mim, mas é a organização mais forte do mundo, que tinha o Sazir, que tinha a deusa da noite eterna, que tinha todos os reis dos anjos e tal. Tinha, se eu não me engano, era 3 sequência zero, 3 ou 4 sequência zero e 8, 9 sequência um. Foi a organização mais pica que já teve, né? Agora é o Clube do Tarô, né? Não tem jeito, porque tá cheio de anjo e tem um. Mas mais por causa do Clay, né? Que tem um, um pilar, né? Ali protegendo. Enfim. Mas bem interessante a história. Eu acho que mereceria mais um pouco
de exploração na música, né? Contando mais situações, mais casos, porque tem muita coisa dentro ali que poderia virar uma música eventualmente. Mas enfim, gostei, tá? Consegui falar um pouquinho sobre as coisas, um pouquinho, um monte, né? Sobre as coisas que acontecem e eu acho que é isso. Se você puder aí, se inscreve, cara. Tô tentando bater 300 inscritos, depois 400, depois 500, que é a meta aí pra gente pelo menos colocar uns membros e ver o que, que dá pra fazer. Que aí eu vou me dedicar um pouco mais também ao canal. E se você gostou, deixa um like aí e comenta. Dá seu feedback sobre a história. Fala aí se você não. Se você, o que, que você pensaria sobre alguma coisa que eu deixei de fora ou alguma coisa diferente da Cidade de Prata. E pra mim fez muito sentido. E a Cidade da Lua e toda aquela parte do lobo e aquela caça ao rato do Amon, do contra o Clan, enquanto ele usa isso de bode expiatório pra fazer outra coisa lá fora. Cara, a história lá dentro é muito rica, né? E isso é uma parada que a gente vai percebendo quão bem escrito foi Lord of the Mysteries, principalmente a partir do volume 3 pra frente, né? Enfim, era isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.